bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do De Livro em Livro de 2020. Hello galerinha, eu sou a Ray, esse é o De Livro em Livro. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima virada do ano, que tenham aproveitado bastante. Eu desejo um 2020 maravilhoso para todos vocês. E hoje eu vim aqui fazer o quê? Ainda falar de 2019. Muitos de vocês me perguntaram nos outros vídeos se eu não ia fazer retrospectiva do ano, se eu não ia falar das minhas leituras, quais foram os melhores livros do ano pra mim, os piores livros do ano. Tudo isso vai acontecer, não se preocupem. O que acontece é que eu geralmente faço esses vídeos em janeiro, porque não faz sentido pra mim começar a fazer retrospectiva ainda em dezembro, porque eu ainda tô lendo. Então eu deixo pra fazer tudo agora em janeiro, durante esse mês. Então fiquem de olho aqui no canal, aproveitem pra se inscrever se vocês forem novos por aqui. Mas hoje a gente veio fazer um resumão de tudo aquilo que eu li em dezembro de 2019. Dezembro foi um mês assim, um pouco devagar pra leitura, na verdade. Eu me propus ali bastante coisa e eu não li tanto assim, mas foram leituras muito boas. Inclusive eu tive uma surpresa inédita, assim, muito incrível, porque eu não achei que nenhum desses livros que eu fosse ler agora fossem ser tão incríveis assim, a ponto de entrar lá no meu top 3, top 4 dos melhores do ano, e um deles me surpreendeu muito. Então fiquem de olho por aí que eu vou falar um pouco das minhas leituras agora de dezembro. Vamos começar falando então do grupo de leitura que eu organizo lá pelo Instagram com a Maria Alice do canal Xícara Quente e a Dessa do canal Louca dos Livros. O grupo se chama Buddy Read DLX. Todo mês, todo santo mês, a gente escolhe um livro para ler durante esse mês. Abrimos um grupo lá no Instagram, separamos o livro por metas e aí toda semana tem uma discussão diferente, geralmente no domingo. É um grupo incrível, fez muito sucesso no ano passado. Teve uma galera que leu com a gente um ano inteiro. Inclusive, muito obrigada pelo apoio de todos vocês que estão sempre lá no Barulho de DLX. E no mês de dezembro, com o apoio da Faro Editorial, muito obrigada, Faro, por ter apoiado o nosso mês. Eles apoiaram 2 vezes o grupo em 2019. A gente acabou lendo Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini. A gente fechou o ano com um livro nacional. Sabe aquele livro que ele é tão bem narrado, tão bem construído, que parece que ele tá falando de fatos reais? A sensação que a gente tem, pelo menos aqui eu tive, é que tudo isso que acontece aqui no livro realmente aconteceu, passou no noticiário e agora eu tô lendo um livro que se aprofunda mais na história do que realmente aconteceu, sabe? Aqui a gente segue a história da Kika. Ela é uma adolescente que simplesmente desaparece. Ela vai em um passeio da escola e por lá ela desaparece e aí começa uma investigação pra saber exatamente o que aconteceu com ela. Mas o negócio da Kika é que ela é uma personagem que ela tem muitos problemas com muitas pessoas, ela sofria um bullying pesado, ela tem muitos conflitos com muitos alunos, então muitas pessoas são suspeitas aí. Fora as outras coisas que vão aparecendo, que vão surpreendendo a gente ao decorrer da leitura. Então você recebe muitas pistas, inclusive a gente apelidou o gênero do livro de pista, 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 porque a gente recebe pista demais, então você fica realmente sem saber o que exatamente pode ter acontecido aí. O livro ele é construído, na verdade, com o relato de uma das amigas da Kika da escola, né, uma das conhecidas dela da escola, que se tornou uma jornalista. Então depois de muitos anos ela resolve realmente fazer um compilado sobre o caso da Kika, que foi um caso que foi noticiado pelo país inteiro. Então ela vai juntando tudo e fez esse livro que é como se fosse um compilado de toda a história, sabe? Lá no grupo aconteceram muitas teorias do que poderia ter acontecido, muitas pessoas apontavam vários suspeitos. E é claro que quando você tá lendo um livro desse em grupo, né, muita gente colocando suas teorias e seu ponto de vista, e isso ajuda de certa forma você desvendar um pouco, sabe, o que tá acontecendo. E até uma das pessoas acertou o final do livro, mas mesmo assim foi muito interessante ver o processo, sabe? Mesmo que essa teoria já tenha sido discutida no grupo. E mesmo assim eu fiquei um pouco surpresa, sabe? Principalmente no final em relação aos detalhes das coisas que aconteceram, sabe? Do processo e tudo mais. Quando eles vão detalhando tudo, eu fiquei bem surpresa, sabe? Com a engenhosidade da coisa e fiquei bastante chocada. Eu me peguei argumentando e discutindo com os personagens várias vezes. Isso é muito bom porque significa que eu tô envolvida na história. E em geral foi um livro que eu gostei bastante, foi muito divertido de ler. Mesmo tendo pista demais, assim, em alguns momentos que eu achei que elas foram jogadas ali só pra confundir mesmo, porque muita coisa começou ali, foi colocada na história e de repente ela simplesmente foi abandonada, sabe? Alguns personagens que apareceram meio que só pra encher ali linguiça, porque não teve continuidade, a gente não soube mais do envolvimento desses personagens e tudo mais. Então pareceu que ficaram algumas pontas soltas, porque personagens que tinham potencial de serem muito importantes na história simplesmente desapareceram em certo momento e
E esse até foi um dos motivos de eu não ter dado 5 estrelas pro livro, mas eu gostei bastante e eu acabei dando 4 estrelas pra ele lá no Scooby. Inclusive, se vocês estão interessados em ler com a gente no Buddy da LX, agora no mês de janeiro e no mês de fevereiro, vão ser 2 meses dessa vez, porque a gente tá lendo um super calhamaço, que ele tá na verdade ali atrás, mas ele é bem pesado, então eu vou colocar a foto aqui pra vocês. A gente tá lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo, nesse mês de janeiro e fevereiro. Ainda dá tempo de participar se vocês quiserem. Me segue lá no Instagram e me manda uma DM que eu coloco vocês no grupo. O próximo livro que eu li é um livro que eu tava completamente louca pra ler, desde que eu soube que ele ia ser publicado aqui pela galera. Primeiro porque ele foi anunciado, né, como fantasia, e aí já chamou muito a minha atenção. E segundo porque é um livro único, e livros únicos de fantasia são extremamente raros, então a gente tem que valorizar muito os que existem. E eu achei ele bem uma vibe Três Coroas Negras, pela sinopse, pela capa e tudo mais, então eu tava muito animada pra ler por causa disso. Eu amo Três Coroas Negras. E eu tô falando de As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Holt. Só que esse livro, ele foi um que entra naquela categoria, tipo assim, você achava que era uma coisa e quando você leu era outra, sabe? Eu vou explicar mais ou menos o porquê pra vocês. Deixa eu dar só uma sinopse pra vocês entenderem do que se trata o livro, se vocês ainda não conhecem ele. Aqui a gente tem esse reino, né, esse lugar, que tem 4 rainhas. E as 4 governam juntas, mas cada uma governa um quadrante específico do reino. Então tem até um dizer aqui no livro que é juntas, mas separadas. Ou seja, as 4 rainhas formam a monarquia, né, desse reino todo, mas cada uma fica com a sua parte. Um desses quadrantes é responsável principalmente da parte da agricultura, dos alimentos e tudo mais. O outro quadrante é responsável pela tecnologia, pelo aperfeiçoamento, sei lá, de medicamentos e essas coisas. O outro é pela parte do entretenimento, música, arte. O outro é ligado ao comércio. Então cada uma tem a sua função ali dentro. Mas é um pouco estranho porque mesmo cada quadrante tendo uma coisa específica, sabe? Um carro forte, vamos dizer assim, eles não podem trocar mercadorias e coisas entre si. Cada um fica muito protegendo a sua identidade, sabe? Fora que essas 4 monarcas, né, elas têm muitas leis que restringem elas e o poder delas e principalmente a vida delas, sabe? Elas moram dentro desse palácio, elas não podem simplesmente nunca sair de lá. E esse lugar só é governado por mulheres. E essas mulheres, né, quando chegam a uma certa idade, eu acho que uns 30 anos, elas precisam gerar um herdeiro. E o herdeiro só fica viável para se tornar monarca, né, pro trono, se for uma mulher. Até aí tá tudo muito interessante, só que começam a acontecer assassinatos ali. E o livro gira todo em torno desses assassinatos. Então a gente vê bastante da fantasia aqui, principalmente na construção do universo, das leis e tudo mais. Mas o livro tem uma pegada muito maior de thriller, sabe? De livro investigativo, meio detetive mesmo, sabe? Porque apesar desses elementos da fantasia estarem aí na construção do universo, ele é totalmente focado no assassinato e quem matou quem, e bancando o detetive e tudo mais. Então eu senti ele muito mais um thriller do que uma fantasia, se faz algum sentido. É minha opinião pessoal, ok? E eu até conversei bastante sobre ele com a Paty do canal Patrícia Lima, né? Ela tava lendo, ela leu também, se eu não me engano, em dezembro. E a gente estava comentando sobre o livro, conversando, e ela fez um comentário que na hora eu até falei, ah, não, eu acho que não. Mas depois parando pra pensar, eu realmente senti isso, que me lembrou também um pouco de distopia, de uma certa maneira, sabe? Isso não é uma coisa ruim, sabe? Eu gosto de ler distopias, eu gosto de thrillers. É que simplesmente não era o que eu tava querendo desse livro. Não era o que eu queria tirar dele, não era o que eu queria ler nele. E talvez por isso eu não tenha dado 5 estrelas pro livro, porque não era o que eu tava esperando, sabe? E entra aquele negócio das nossas expectativas, sabe? Mas eu preciso ser muito justa e dizer que eu fui muito surpreendida em vários momentos da leitura. As viradas de mesa, né, os plot twists do livro realmente me pegaram. Me pegaram até muito mais do que aquele próprio livro de thriller que foi Quando Ela Desaparecer, que a gente leu no Buddy LX. E quando você pensa que você tem todas as respostas, que você sabe exatamente agora o que é, o que vai acontecer, muda tudo e não é nada daquilo que você pensou e você fica, fui feita de idiota. Ela simplesmente olha pra gente e fala, not today. Os personagens são até cativantes, tirando, é claro, a personagem principal, que não me desceu, sabe? E mais um ponto que eu queria ressaltar aqui do livro é que algumas explicações no final não fizeram muito sentido pra mim. Apesar de ter sido tudo muito surpreendente e tudo mais, algumas das motivações dos personagens e principalmente algumas das recompensas que outros personagens receberam não fez o mínimo sentido pra mim, porque na verdade eles não fizeram muita coisa pra merecer as recompensas que eles tiveram, sabe? E algumas das motivações ficaram um pouco fracas. Eu fiquei tipo, ai,
será isso tudo? Por que você fez assim? Ficou meio bobo assim, uma coisa ou outra. Eu não posso entrar muito em detalhes pra não dar spoiler pra vocês. Mas, em geral, foi um livro interessante. Eu gostei. Eu dei 4 estrelas pra ele também lá no Scooby. Agora, vamos falar de uma das maiores surpresas do final do meu ano, que foi esse livro. Que, na real, eu imaginei que eu fosse gostar, mas eu não imaginei que ele fosse se tornar um dos favoritos da forma como ele se tornou. E eu tô falando de Ecos, da Pam Muñoz Ryan. Segura aqui na minha mão agora pra gente conversar só um pouquinho dessa história, porque, olha, a gente precisa realmente segurar na mão um do outro, porque foi muito emocionante. Aqui no caso a gente segue a história de 3 personagens diferentes, em momentos diferentes da história. Na verdade a gente segue mais personagens. A gente começa meio como uma fábula, sabe? Parece realmente um livro de contos de fadas. E tudo gira em torno de uma gaita de música, o que é totalmente a cara do canal e a minha cara, né? Essa gaita acaba meio que viajando o tempo e o espaço e acaba unindo a história de todos esses personagens. A história começa com um menininho chamado Otto, que ele acaba se perdendo na floresta muitos anos antes da Primeira Guerra Mundial, acho que 50 anos ou algo assim. E quando ele se perde na floresta, ele acaba sendo ajudado por 3 irmãs que tinham sido meio que aprisionadas nesse lugar por uma bruxa há muito tempo atrás. Isso que entra a história do conto de fadas, né? E aí, pra ajudar o Otto a sair dessa floresta, pra tentar cumprir uma maldição que caiu sobre elas, elas acabam se transferindo sua essência, algo assim, pra uma gaita. E dão essa gaita pro Otto. E ele consegue, aos poucos, encontrar o caminho de casa com a ajuda dessa gaita e com a ajuda das 3 irmãs. E elas só pediram pra ele que no futuro, quando ele não precisasse mais da gaita, ele passasse ela pra frente. E é assim que essa gaita vai chegando nas mãos dos outros personagens. Aí a gente acompanha a outra história de um menino na época do nazismo, na Alemanha. E essa foi uma das que mais me pegou, sabe? A história dele é muito, muito, muito emocionante. E aí a gaita chega nas mãos dele, a gente acompanha também a história deles. E mais pra frente a gente acompanha a história de 2 meninos órfãos, fazendo de tudo possível pra não se separar. Eles são meninos muito musicais. Um deles é um menino prodígio, sabe? Que toca muito bem. A gaita acaba chegando nas mãos deles também, mudando a vida deles. E depois a gente acompanha uma menina que é filha de imigrantes mexicanos que tá com a família, na verdade, cuidando da casa de japoneses que tiveram que sair dos Estados Unidos e ficarem em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, por causa daquela história de Pearl Harbor e tudo mais. E, gente, olha, eu não consigo dizer pra vocês o quanto que eu amei esse livro, o quanto que ele foi incrível. E o livro fala de música exatamente como ela é, no sentido de que é tipo uma boia de salvação para pessoas que estão se afogando em depressão ou em momentos difíceis da sua vida. É a luz no fim do túnel quando você acha que tá tudo escuro e que não tem mais saída. É uma companhia para você se você tá se sentindo solitário, se você tá se sentindo vazio. E é um refúgio para você se você se sente desolado, sabe? A música tem um poder de cura absurdo e o livro trata isso com uma delicadeza tão incrível. Os personagens desse livro entraram no meu hall de favoritos, de personagens favoritos que eu já li na vida. E no começo dos capítulos a gente tem meio que uma música, a letra, partes da letra dessa música e o compasso delas, sabe? E antes de cada capítulo eu pegava a música e eu colocava no celular pra ouvir, pra depois começar a ler, e isso me deixou mais imersa ainda na história. 5 estrelas, favorito, obviamente. E o último livro que eu tenho pra comentar com vocês é um que, sabe aquela história que a gente sempre escuta de seja gentil com o próximo porque todo mundo está enfrentando batalhas diárias que você não sabe nada sobre? É basicamente isso. Às vezes eu mesma me pego pensando em alguns momentos o quanto se torna cansativo, às vezes, a gente ter que pensar 30, 40 vezes antes de falar qualquer coisa, porque as pessoas se sentem ofendidas por muito pouco, sabe? Mesmo sendo, às vezes, extremamente cansativo pra gente repensar tantas coisas que a gente diz, imagina quão mais cansativo é você estar do outro lado e ter que lidar com, às vezes, comentários como esse todos os dias. E é aí que eu encontro energias pra ser cuidadosa novamente com as coisas que eu digo. Eu tô falando aqui de todas as suas imperfeições da Colleen Hoover. E por que eu disse tudo isso? A gente acompanha a história de uma personagem que o sonho da vida dela é ser mãe e ela não consegue. E ela tá tentando muito, ela tá tentando há muito tempo e simplesmente nada acontece, ela não consegue engravidar. E isso está simplesmente destruindo o casamento dela. Então a gente acompanha o livro em 2 tempos diferentes, o antes,
no momento em que eles dois estão se conhecendo, se conhecem, a história deles vai progredindo, e o agora, que o casamento deles está completamente destruído e eles estão tentando sobreviver a isso e tá muito difícil. Então você fica com seu coração destroçado. Primeiro porque a química dos dois é incrível, sabe? A Colleen Hoover sabe escrever romance de maneira que você fique desesperado, sabe? E você vê os erros sendo cometidos pelos dois, sabe? Em vários momentos, e a desesperança e a dor de você querer algo com todas as suas forças e que parece ser impossível pra você e tão mais fácil para as outras pessoas, sabe? Como isso vai corroendo a personagem principal a ponto de tirar toda a vida dela. E de como comentários pequenos, assim, às vezes podem ser tão pesados para outras pessoas. Por exemplo, muita gente zoa, assim, na internet, tipo, posta foto de besteira que seus filhos fazem e coloca embaixo: já tomaram anticoncepcional hoje pra não engravidar? E tem gente que daria tudo pra ter a possibilidade de limpar a bagunça de uma criança. Então são pequenas coisas, assim. É claro que é impossível a gente viver a vida sem ofender alguém em algum momento, porque ninguém é perfeito, nós somos cheios de imperfeições também. Então é claro que a gente comete um deslize, mas às vezes é um pouco válido a gente pensar nas coisas que a gente reclama e por que a gente reclama e no que a gente valoriza. E é um livro doloroso, eu fiquei com o coração pesado muitas vezes, mas ao mesmo tempo ele tem um final positivo. Eu dei 5 estrelas pra ele. E a Colleen Hoover, eu acho que me conquistou aqui. Bom, gente, então é basicamente isso. Esses foram os livros que eu li durante o mês de dezembro. Me contem aqui embaixo quais livros que vocês leram durante o mês, que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo no vídeo e se inscrever se vocês forem novos. Todos os livros que eu falei aqui tem link de compra na Amazon aqui embaixo no box de descrição. Lembrando que comprando pelo link vocês ajudam bastante o canal. Então não se esqueçam de mim, por favor. Eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima.